como é que surgiu aqui na nossa cidade de Assis essa ideia? A gente teve essa ideia justamente pelo sentimento de solidariedade que esse movimento despertou, né? Eu digo que o movimento Passe Livre, ele descobriu um sentimento de solidariedade e de força entre as pessoas que estava enterrado há muito tempo, né? A gente já há muito tempo estava vivendo mais para dentro, né? Nós perdemos um pouco a coisa do coletivo e esse movimento desenterrou isso. Ele despertou a vontade de participar. Então a ideia surgiu justamente numa tarde que essa vontade foi verbalizada, né? Como eu gostaria de estar lá. Peraí, mas eu não posso estar lá, mas o movimento Assis pode se solidarizar com esse movimento. Então, a ideia foi passando de um para o outro. Esse movimento é horizontal, ele não tem uma pessoa que idealizou, ou alguém que puxa, ou alguém que organiza. Ele é horizontal. Todas as pessoas começaram a sugerir, então vamos fazer aqui. A coisa foi engrossando. Esse sentimento foi despertado em todo mundo. E ele criou força e se espalhou. E acabou culminando no dia 20, naquela coisa maravilhosa que a gente viu descendo a Avenida Rui Barbosa, que é o assisense nas ruas, né? A gente nunca tinha, eu pelo menos, né, nunca tinha visto uma manifestação daquela grandeza. E pessoas de todas as idades, então você vê como era já anseio de todas as pessoas participar mais, Marlon. Eu sou muito adepta da ideia de que tudo está dentro. Então, o que nós vimos naquele dia foi as pessoas externando aquilo que já havia dentro delas, mas estava adormecido. O Passe Livre, para nós, do interior, na verdade, ele despertou na gente esse sentimento e o sentimento de ver a nossa cidade funcionar, né? Juntamente com esse sentimento de solidariedade, vontade de reagir, né, nós passamos agora, principalmente nos últimos meses, nós passamos por muitos eventos trágicos na nossa cidade, né? A questão da dengue, deixando todo mundo, vitimando muitas pessoas, o pronto-socorro na situação que está, né? A dívida imensa que foi deixada para trás, e as pessoas estão vendo, mas estão observando, estão naquele processo esponja que eu falo, só estão absorvendo. Então, eu acho que tem uma hora que o limite, ele grita, né? Juntou com toda essa manifestação nacional, deu esse sentimento de fazer alguma coisa. E eu estou gostando muito do resultado, certo, sabe? Nós sabemos que na capital o movimento ele ganhou força através das redes sociais. E aqui em Assis, como é que foi? Puramente pelo Facebook. Vou até citar, não tem nem o que a gente negar, não tem como negar isso, né? Foi através do grupo Revolta Pública, não é mérito para o grupo, veja bem. Nós vivemos num momento que não cabe aí vaidade, tá? Então, mas não tem como negar que foi ali, né? Então, a ideia foi colocada ali, despretensiosamente. Ai, que vontade de participar, ai, que vontade de estar ali. A Érica verbalizou. Veio um, somou, o outro veio, somou. Ali começou a somar, e a gente só viu a coisa crescer, a vontade se manifestou, né? Então foi através de um grupo no Facebook, né? Até durante aquele movimento, quando eu vi aquela passeata engolindo a gente, aquela emoção, eu pensava, né? Bendito Facebook, né? Quer dizer, que quebra de muro, né? Os muros de fora e os de dentro. Você viu ali só cair, né? Eu achei que foi o grande facilitador, é o grande facilitador, né? É uma força que a gente ainda não tem ideia das mudanças que a internet vai provocar ainda daqui para frente, né? Eu conversei com o capitão no dia da manifestação e eu perguntei como é que era somado a quantidade de pessoas que estavam no local. Ele passou para mim que a quantidade de pessoas é somada por ruas, a cada quadra. Ele falou que cada 2 quadras, ela dá em torno de 3.500 pessoas. Só que nós estávamos ainda em frente ao Banco Itaú. Ali, na hora que você chegava na frente do Banco Itaú, já tava as 2 quadras formadas na hora que ele falou. Mas só que tinha muito, conforme que ia descendo, tinha muita gente esperando, não sei se vocês perceberam isso. Da catedral para frente engrossou muito. Engrossou muito. Eu percebi. Então, se naquela hora ele falou que tinha nas 2 ruas, que é somado 3.500 pessoas,
ficou mais fácil de somar no final dela. Que a gente estava no alto e acabava vendo, tinha a visão lá embaixo. Só que na visão lá embaixo que a gente via, que começaram a descer as pessoas e alguns ficavam, estava dando 3 quarteirão. Por isso que nem algumas uma emissora, alguns outros meios de comunicação citou em 2.500, outros 3.500. Pelo cálculo que ele falou, dava mais de 5.000 pessoas. Isso sempre vai ser discutido, porque existe a questão da densidade também, né? A distância de uma pessoa e outra, se tomar só a coisa linear, não tem como você chegar, né? Mas a grande sacada disso tudo foi a gente perceber a dimensão da coisa e de que aquilo nunca foi visto aqui. Eu tenho a impressão que se você juntar todos os desfiles que a gente tem durante o ano, não deu. Se somar tudo, não deu o que tinha ali de pessoas, né? Então, algo aconteceu dentro das pessoas. É modinha. Eu tenho minhas dúvidas. E aí nós vamos chegar na coisa da modinha, né? O movimento Caras Pintadas foi modinha. Todo mundo fala, foi modinha, mas derrubou um presidente, né? Então, quer dizer, a tendência da maioria das pessoas é questionar os revolucionários. Na ditadura, enquanto morriam pessoas, eles eram considerados loucos, né? Então, a repercussão da sociedade omissa, para a gente não importa, para ninguém deve importar. Né? Você tem que ir para frente. Não deve observar esse tipo de coisa, porque às vezes desanima, estão me chamando. A juventude precisa de autoestima. Né? Essa juventude, ela não foi formada para lutar. Ela recebeu muita coisa pronta. Eu acho que o que as juventudes anteriores passaram, eles não quiseram que a nossa juventude passe, então a gente foi dando de bandeja. A gente não ensinou o filho a pensar, a questionar com a própria cabeça, né? E essa juventude, ela já cresceu ouvindo críticas nesse sentido, então acho que agora era a hora de parar com isso, sabe? Modinha ou não modinha, sabe quem vai dizer? O tempo, não nós. Eu achei muito emocionante, muito bacana mesmo, sabe? Não se viu vandalismo, não se viu agressões, foi uma passada legal. Eu gostei muito, inclusive meu filho também participou, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, e eu também estive lá e olha, sinceridade, eu gostei mesmo, foi muito bacana mesmo. Até algumas pessoas que comentaram, que comentam ainda pela página, né, pelo Face, que não foram por medo. Mas só que ali eu acredito que não tinha ninguém, não era nenhuma torcida de nenhum time de futebol para falar que tinha medo, né? Mas acho que agora eles viram, né? Agora tem vontade de participar e vão querer participar se tiver a próxima. Eu gostaria de perguntar para você o foco. Qual que foi o foco dessa manifestação? Justamente por ela ter começado, né, se originado no apoio ao movimento nacional, a impressão que dá é que o foco fica dispersado. Né? Peraí, mas nós estamos apoiando um outro movimento, mas e o nosso foco? Veja bem, quem viveu aqui em Assis durante os últimos anos sabe sim, só não sabe verbalizar. Muitas vezes o ser humano ele precisa de uma coisa que delimite, que materialize para ele, algo tangível. Então, quando você fala, a gente quer mudar o sistema, tá, mas o que é o sistema? É nisso que as pessoas se perdem, né? É saúde, é educação? Não, é o sistema. É a forma como as coisas estão sendo tratadas. A coisa pública vem sendo tratada com desrespeito total. Uma pessoa não morre por falta de atendimento à toa. Se você tem que olhar a origem, por que isso está acontecendo? Né? É falta de remédio, é falta de entusiasmo ou capacitação do profissional, é falta de gente, é falta de atenção lá no executivo na hora de organizar os métodos. Nós não sabemos, mas o sistema não está funcionando. Tá? Então, o que a gente precisa é o seguinte, ampliar a nossa visão e ver que o nosso foco são os problemas, agora são os problemas da cidade. Veja bem, os 20 centavos serviram para despertar esse sentimento de mudança. A mobilidade urbana para cidades pequenas, ela nunca foi o maior problema. Não adianta ficar focado nisso. Enquanto eu fico focada nisso, eu estou deixando a grande problemática de lado. Eu estou mesmo preocupada a hora que eu precisar cair naquele pronto-socorro. Como é que eu vou ser atendida? Eu tive dengue.
Dengue é sinal de administração omissa, dengue não deveria existir. Ah, mas é o povo que suja, mas o executivo fiscaliza. Então não está havendo fiscalização. Nós tivemos lá no grupo uma pessoa que se manifestou outro dia. Eu liguei na Secretaria da Saúde, disseram que não podiam fazer nada em relação à dengue porque virou epidemia. Pô, então virou epidemia, eu lavo minhas mãos? Né? Então você vê que o sistema não está funcionando. Na verdade, o foco é a quebra desse sistema que já não funciona, que nunca funcionou, né? Buscar melhorias, ver onde é que estão os problemas. E se a gente não fizer nada, a administração deita. Ah, o povo tá bom, o pessoal tá gostando, o pessoal não tá reclamando, vamos manter, né? Para nada acontecer, basta nada fazer, né? Elga, agora a manifestação foi feita na nossa cidade de Assis, deu uma grande repercussão, né, uma das maiores da região aqui. E eu gostaria, agora, queria saber assim, qual que vai ser o próximo passo agora? Como é que vai ser as reivindicações que foi feito? Até nós estávamos vendo lá, teve vários tipos de reivindicações. Teve um que estava vendendo Monza. Lá, colocou que estava vendendo carro. Acaba vindo os brincalhões no meio do caminho, né? Até foi uma coisa também assim que ficou até meio assim, para também dar uma descontraída também naquele negócio que estava, para não ficar muito tenso, né? Teve um outro lá que pedindo educação, acho que vocês viram também, escreveu tudo errado ali, porque faltou educação também. E agora, essas reivindicações, elas vão ser levadas até o Poder Executivo, Legislativo? Sim, olha, uma grande coisa, uma grande observação, a gente precisa nunca perder isso de vista, é o seguinte: não há pretensão partidária no movimento. Né? Isso aí é um problema também que está dando no grupo, e muita discussão em relação a se é apartidário, se é antipartidário, político o movimento é. A política, veja bem, ela abrange tudo. A gente tem que ter política até dentro de casa. Então, político, ele é. A questão do partidário ou não, nós não temos que rotular. Veja bem, está todo mundo passando por transformações. O pessoal que é partidário querendo espaço. Os que não são também querendo espaço. Né? Eu preferiria deixar a coisa fluir. Cada um buscando o seu espaço. Eu não gostaria de rotular. Eu, pessoalmente, Helga, veja bem, mas o movimento é horizontal, cada um tem sua opinião. Eu não estou aqui dizendo que a minha tem que prevalecer. Mas a coisa do partidário, apartidário, antipartidário, isso, gente, olha, para mim, nesse momento, não é o que mais importa, tá? O que importa nesse momento, o que é? Vamos falar, voltando na coisa do foco. Eleger as prioridades. Nós sabemos exatamente quais são. Né? Lá no grupo, numa reunião, quem participou elegeu deu 4 sugestões de pauta, né? Para que a gente trabalhe em cima delas, que são as mais urgentes, que é a questão da saúde, principalmente com atenção especial ao pronto-socorro. Né? Não que as outras coisas estejam às mil maravilhas, mas o pronto-socorro está demais. Né? A educação, uma questão outro dia a secretária da Educação disse na Câmara que falta vagas. Então, quer dizer, dá uma olhada na educação com mais carinho. Né? A questão da audiência pública, que foi um grito uníssono durante toda a passeata. Essa audiência é um grito de todas as pessoas. Né? A gente tem visto que não pode mais esperar. Né? Então, esse tipo de prioridade é que a gente tem que definir e lutar em cima disso, para não ficar perdido. Né? Lógico, tem outras, as pessoas têm liberdade de temas para estar lá, mas o foco tem que ser as prioridades. Então, nesses dias que faltam para o segundo movimento, que vai ser no dia 1º de julho, esses dias servirão exatamente para isso, para abrir essa pauta para sugestões de quem for participar e a gente ir com tudo certinho, definido, uma coisa clara. As pessoas pediram por mais direção no movimento. Eu acho que esse primeiro movimento a gente trabalhou muito com a coisa da emoção. Né? Eu também senti que podia ter um megafone mais eficiente, poderia ter tido uma direção. Mas tudo bem, a gente estava emocionado. Acho que não teve ninguém ali, que eu tentei gravar um vídeo e não conseguia falar. Né? Eu embargava, toda vez que eu ia falar, eu não conseguia falar. Não.
para narrar o que estava acontecendo. Então, primeiro, a gente trabalhou muito com a coisa da emoção. Eu acredito que no segundo, a gente vai trabalhar com mais razão, com mais direção, com a coisa mais pontuada, né? Mas sempre contando com essas sugestões. Até eu gostaria de falar para você que eu estive lá no movimento desde o começo, acompanhamos, e eu acho que o movimento, ele deu essa repercussão. Eu acredito que não faltou nada nesse movimento. Eu acho que se você tivesse colocado o carro de som, se tivesse colocado alguma outra, algo diferente lá, eu acho que daí ia dar a impressão de partidário. Por quê? Porque a população, eles foram ali na rua protestar e você pode ver que ninguém deu nem R$1. Se tivesse colocado o carro de som, ia falar que não teve dinheiro para pagar o carro de som. Exatamente. Foi por isso que nós não quisemos. Algumas pessoas quiseram fazer vaquinha. Eu falei, não, vai descaracterizar completamente. Não tem que envolver dinheiro, você tem que ir com o que você tem. Na verdade, é o sentimento que nós temos que pôr para fora. Não é o carro de som. E a energia que fluiu ali, né? Falou muito alto, não precisava de mais nada. O megafone correu livremente na mão de quem quis falar. Ninguém foi impedido de falar. Né? Eu vi aquilo, eu olhava aquilo, aquele megafone passando pelas mãos das pessoas e cada um falava coisas pertinentes. Ninguém foi ali falar bobagem, ninguém foi ali buscar palco. Né? Uma coisa que eu bati muito no grupo, ali não tem palco, nós somos todos iguais na mesma arena. Né? Ah, mas teve vereador, ótimo! Para que nós elegemos o vereador? Para ser nosso representante, o lugar dele é junto com a gente. Ali é lugar do vereador estar mesmo, escutando o povo, de mão dada, descendo junto. Ele vai se sentir motivado a representar a gente de uma maneira mais efetiva. Vai ver que o povo está do lado, está de um lado só. Então, eu acho que nesse sentido do carro de som, é aí que eu até às vezes dou risada, porque a liberdade, ela põe medo nas pessoas. Precisa de direção, precisa de alguém para falar, para puxar. Gente, a liberdade te dá autonomia. Você só precisa ter bom senso. Nós não podemos perder o bom senso, porque aí a liberdade acaba se transformando numa corda que vai te enforcar. Com certeza. Mas se você tiver bom senso, respira essa liberdade. Vai lá, pega o megafone. Coloca a tua causa lá. Todo mundo ali estava disposto a escutar. Né? Então um pegava... Gente, a gente erguia a mão para pedir para ir devagar, o pessoal parava. Eu falei, isso aqui está parecendo trânsito na Europa, né? Você põe o pé no chão, para todo mundo. Então o pessoal estava afim da coisa organizada. O clima é esse. Então a gente tem que aproveitar esse clima. Ele já é automático. Não precisa de um nem outro para aparecer ou para ditar regras. Só tem que ter bom senso, tem que saber usar. Né? A gente está exercendo a cidadania plenamente, com toda a liberdade do mundo. Nós não tivemos aqui em Assis nenhum tipo de resistência, nem de vândalo, nem da polícia. A polícia recebeu muito bem o movimento. No final do movimento, um policial falou, olha, se todos forem assim, eu faço questão de trabalhar em todos. Que bonito que foi. Puseram fogo num boneco, puseram fogo no... Foi um ato simbólico, não foi vandalismo. Que coisa feia, puseram fogo lá em cima da rotatória. Né? Isso é vandalismo. Não, isso não é vandalismo. Então, na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, né, que põe fogo, que malha o Judas, então é vandalismo? Não, é um ato representativo. Né? Aquilo não foi vandalismo. Teve pichação. Eu vi lá, fiquei triste com aquilo, mas a pessoa que pichou parece que já foi já pegaram. No estado de São Paulo foi se implantado o passe livre, inclusive em adultos. Né? E só que foi implantado para servir, as pessoas têm acesso, o ônibus, a qualquer lugar da cidade, sem pagar um tostão, não paga nada, né? E foi uma maravilha. Só que está faltando dinheiro para a saúde, né? E para a educação, não tem remédio, né? Uma parte foi bom, atendeu a população, as pessoas usufruírem dos ônibus e não pagam nada. Só que está faltando remédio, ofendeu a saúde e a educação nessa cidade, é muito mesmo.
Mesmo a gente discutiu sobre isso, né? E agora, o movimento do passe livre conseguiu o desconto dos 20 centavos, não vai lutar mais. Hoje parece que eles vão fazer mais uma manifestação, né? Ontem tinham dito que não, hoje já vai ter. Até ficou meio que estranho, vimos aqui ia, mas não fui, né? Ficou um negócio meio ficou uma coisa assim. A gratuidade do passe, ontem mesmo eu questionei isso, falei que a gente precisava até ver isso juridicamente. Eu não sei se é direito para todos, né? Eu sei que para o trabalhador, sim. Tanto que o patrão paga o passe para o funcionário. Eu não sei se para todo mundo, se para passear, eu não sei. Essa coisa terceira idade passa. A terceira idade, nós sabemos que existem as categorias que têm direito. Agora, eu não sei. Não sei se para todos, né? A coisa para liberar o passe, eu vou tirar da saúde e da educação, isso é um pouquinho de terrorismo, né? Porque, na verdade, se tem dinheiro para pôr no bolso, não precisaria tirar da saúde e da educação, tira do bolso, não é verdade? Porque se o dinheiro público é desviado constantemente para fins particulares, não é verdade? Que vai para o bolso de quem administra, por que tem que tirar da saúde? Então, isso mais ou menos significa dizer, olha, eu vou continuar roubando e vou tirar de onde eu estou aplicando. Né? Então, acho que a gratuidade do passe, se for direito realmente, e aí eu prefiro que alguém que entenda afirme se é ou não direito para todos, né? Não, na minha opinião, não tiraria dinheiro de nenhuma outra área. Tá? Eu acho que se o dinheiro público for gerido com inteligência, for bem direcionado, né? Eu acredito que não precisa tirar de lugar nenhum. Né? Eu não vejo como para ter um benefício eu preciso sacrificar outros 2, 3. Vão ter que repensar muito e não querer mudar o sistema da maneira que estão trabalhando com a saúde. Não, eu acho que a manifestação não é um modo de vida, certo? Ela existe porque existe algum problema e ela existe para alertar para esse problema e cobrar soluções. Então, é óbvio que a tendência é que as manifestações acabem ficando mais raras conforme o serviço vai melhorando. Né? E aí eu acredito que a gente crie outras maneiras de reconhecer o serviço público bem feito, a gente encontra uma outra maneira de participar da administração do município, do estado, do país. Manifestação como as que estão acontecendo agora, acontecem por quê? Porque existe uma grande falha que precisa ser corrigida. Né? O povo acordou, eu não acredito que o povo estava dormindo, eu acredito muito numa anestesia. O povo acabou acostumando, porque ele via. Nós víamos, todos os dias, denúncias, né, de mau uso do dinheiro público. E a gente apenas não reagia. Então, não acredito que a gente dormiu, acredito que a gente estava naquela linha de conforto, naquela anestesia. Olha, desde que não mexa comigo, só que mexe. Ah, mas eu não sinto, então vamos tocar. E só sente não é quem precisa do SUS, né? Aí, quando vê um morrer que não é nada agradável, a pessoa fala, meu Deus. Então, quando ela vai olhar, ela vê o tamanho do rombo. Né? A linha do conforto, ela nunca foi saudável, em nenhum sentido. Então, acho que manifestação, gente, não é uma coisa que deva acontecer pro resto da vida. Né? Aí vem falar, foi modinha. Não.